Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá em Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2. Nós vamos estar meditando sobre esse tema, longe de casa. Nós estamos numa série de pregações no livro de Esdras. Então nós começamos domingo passado. Nós vamos continuar então até o fim do capítulo, então até o fim, não só o fim do capítulo, o fim do livro, tentando ver aí um livro por encontro, um capítulo por encontro. Acho que agora ficou um pouquinho alto, né? Está um pouquinho alto? Eu não sei que não estou bom de ouvido hoje não. Está ótimo, então tá bom, acabou. Esdras capítulo 2, do verso 1 até o verso 35, nós vamos ler nesse momento, vai estar aí projetado para que você também possa acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Serazias, Relaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Esta é a lista dos israelitas, os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Arat, 775, de Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, de Elão, 1.254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgade, 1.222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2.056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequiel, 98, de Bezai, 323, de Jorá, 112, de Rassum, 223, de Gibar, 95, os da cidade de Belém, 123, de Netofate, 56, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de Criate Jeraim e Quefira, Baorete, 743, de Ramá e Geba, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbi, 156, de outro Elão, 1.254, de Arim, 320, de Lode, Edadide e Edom, 725, de Jericó, 355, de Senaá, 3.630. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra sempre nos traz mensagens profundas aos nossos corações. Nós queremos pedir a Deus que o Espírito do Senhor haja de maneira especial e bondosa nessa noite, ó Pai. Que o Senhor ministre de forma graciosa e que, apesar de mim, ó Deus, eu seja o instrumento do Senhor para essa ministração. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está para ficar grávida aí, ó, já tem uma listinha de nome bom aí para você pôr, você viu, né? É um trava-língua danado aqui para você tentar acertar esses nomes todos. Mas vamos lá, que você deve estar curioso, pensando, meu Deus do céu, o que vai ser pregado hoje? Questão de nome, questão de número, o que vai ser dito? Deixa eu recapitular aqui uma coisa com você primeiro, tá bom? Nós contamos semana passada a história geral de que o povo foi levado cativeiro para a Babilônia, por meio de Nabucodonosor como rei da Babilônia, veio, invadiu Israel e levou Israel cativeiro. O que significa isso? Levar o povo escravo para aquela nação, cerca de 1.400, 1.500 quilômetros de distância de Israel até a antiga Babilônia. Mas Deus, por meio do profeta Jeremias, já tinha anunciado que depois de 70 anos eles seriam libertos do cativeiro e poderiam voltar para a sua terra e reconstruir então a nação de Israel. Mas o povo, como sempre, eles não acreditavam muito naquilo que Deus dizia. E aí o que acontece é que Deus levanta um outro exército dos medos e dos persas por meio do imperador Ciro. Ciro vence a Babilônia e Ciro então agora liberta o povo de Israel para voltar à sua terra, para reconstruir o templo e reconstruir a adoração a Deus. Nós vimos no capítulo 1 que Ciro faz uma belíssima declaração, entendendo que ele só estava naquela condição de poder porque o Deus de Israel havia colocado ele naquela condição de poder. E que ele então agora liberta o povo, dá todas as condições e ainda manda que
Nações circunvizinhas dessem então grana, capacidade, recursos para que essa viagem acontecesse. Agora no capítulo 2, nós vimos no capítulo 1 que está tudo preparado. No capítulo 2, o caminho vai começar a ser trilhado. E aí nós vamos ter 6 lições importantes para aprender aqui. 6 lições importantes para a gente aprender. A primeira delas é o fato de que Deus nos conhece pelo nome. Não é interessante quando você se depara com essas genealogias? Por que elas estão ali? Nem todas estão ali pela mesma razão, mas todas elas estão na Bíblia por alguma razão. Normalmente, quando a gente vai ler o texto da Bíblia, e quando se depara com essa genealogia, a gente já dá logo um saltão, do verso 1 lá para o verso 70. Vamos dar esse salto, porque isso aqui não vai agregar nada na minha vida. E agrega, existem informações ali importantes, que eu e você precisamos prestar atenção, princípio por trás de cada nome ali colocado, que eu e você precisamos prestar atenção, para que aquilo seja aplicado às nossas vidas. E a primeira aplicação que nós podemos ter, é que Deus nos conhece pelo nome. Nós não somos um rebanho para Deus. Já parou para pensar nisso? Nós não somos um rebanho. Nós não somos simplesmente, olha, você quer ser salvo, passa pela porta e entra. Não, não é isso não. Deus conhece você, Deus conhece a sua dor, Deus conhece o seu sentimento, Deus conhece a sua podridão, Deus conhece o íntimo de quem você é. E quando, especialmente aqui, os relatos estão sendo colocados de forma que os nomes estão sendo gravados, preste atenção, os nomes que estão sendo gravados aqui são os nomes dos patriarcas das famílias, e depois é dado os nomes por região. Eles estão enumerando quantas pessoas estão voltando, quantas pessoas se dispuseram a voltar para Israel. Quantas foram? Nós vamos chegar nesse número daqui a pouco. Mas o importante é que o verso 1 diz assim: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Tem uma lista. Isso é tão especial, isso é tão extraordinário, que Paulo, quando vai falar sobre como acontece o processo de salvação, lá na carta de Efésios, Paulo diz que Deus, antes da fundação do mundo, Ele criou uma lista. Essa lista é a chamada lista da entrada do céu. Você sabia disso? Não vai entrar no céu quem não é convidado, quem não é convocado, quem não é chamado. E mais, a lista está já escrita antes mesmo do mundo vir a ser criado. Isso mesmo. Observe quanto tempo Deus tem pensado em você. Quanto de maneira meticulosa Deus planejou a sua existência e a sua redenção. Observe que Deus não te trata de maneira simplesmente, sei lá, a palavra que me vem é só rebanho mesmo. Você não é mais um gado para Deus, você não é mais um boi, você não é mais um número para o Senhor. Você é uma pessoa, um indivíduo, que Ele sabe quem você é. Isso é tão interessante que Isaías, profetizando acerca de quando Ciro viria para libertar o povo de Israel do cativeiro, ele escreve essas palavras, está aí, Isaías 46, 45, 2 e 6, ele diz assim: eu irei adiante de vocês, aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze, romperei as trancas de ferro, darei a vocês os tesouros das trevas, as riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome, por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel. Eu os convoco pelo nome, concedo-lhes um título de honra, embora vocês não me reconheçam. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há outro Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isso aqui é lindo demais. Isaías está profetizando acerca de quando Ciro seria levantado por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. E Deus está dizendo para Isaías quem Ele é. Quem é o Deus que está fazendo isso, planejando isso? Quem é o Deus que está organizando, orquestrando todos esses acontecimentos? Primeiro,
É o Deus poderoso, é o único Deus, é o verdadeiro Deus, é aquele que é a majestade, é aquele que é o próprio poder. Mas é o Deus que se importa, é o Deus que chama pelo nome, é o Deus que cumpre a promessa. Por isso que ele usa as expressões: por amor ao meu servo Jacó, meu servo Israel. Eu fiz um pacto com vocês, eu fiz um pacto com o povo, e eu não vou quebrar o meu pacto, apesar de vocês não me admitirem, apesar de vocês não me reconhecerem, apesar de vocês não me absorverem na vida de vocês, eu não vou abandonar vocês. Já entendeu que tipo de Deus é esse? Enquanto nós temos diversas opções de deuses ou de caminhos de salvação, que nos diz que à medida que você cumpre todos os passos, ao fim dessa caminhada você então consegue a coroa, Deus fala assim: você não consegue. Você não consegue. Os passos estão aí, mas você não consegue. Mas quer saber? Eu ainda sei quem você é. E por causa do amor que eu tenho com o meu povo, por causa do pacto que eu fiz lá atrás, por causa da lista da salvação, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, eu conheço você, eu te chamo pelo nome e eu te salvo. Porque eu sou o Senhor Deus. Eu sou o Senhor Deus. Não há outro. Ainda que você não me admita, ainda que você não me perceba, ainda que você seja negligente para comigo, eu sei quem você é. Você pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem você é. É Deus falando isso. E essa lista especialmente é Deus reafirmando isso. Porque você vai notar que no capítulo 1, apesar de ter milhões de pessoas ali na Babilônia, apenas cerca de 50 mil se dispuseram a voltar para casa. Só 50 mil. Só 50 mil. E os que se dispuseram, não foi um dispor assim: olha, Deus está falando, Ciro abriu os caminhos, vamos. Não. O texto bíblico em Esdras capítulo 1, como a gente viu semana passada, significa que o Espírito do Senhor teve que literalmente chacoalhar o coração do indivíduo para que ele se movesse na posição de voltar. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. O amor de Deus transcende a nossa teimosia. O amor de Deus ultrapassa a nossa incredulidade. O amor de Deus vai além da maldade do nosso coração. E isso é lindo demais. Mas existem mais algumas lições. Eu disse que eram 6, então não vou ficar demorando muito em cada ponto não. Vamos lá. Segunda, olha só. Essa lista revela a motivação dos corações. A primeira, boa, olha só. Verso 36. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, era o número de 963. De Imer, 1052. De Passur, 1247. De Arim, 1017. Mais ou menos 5 mil homens aqui, próximo de 5 mil homens. Então se dispuseram a voltar cerca de 5 mil sacerdotes. Quando eu penso no número de pessoas que está indo, cerca de 50 mil, é muita gente, não é? 10% eram pastores, imagina essa cena. 10% eram os líderes, eles se dispuseram. 10% eram os mestres da lei, as pessoas que levavam e conduziam o povo à adoração. E aí a gente começa a pensar, por quê? Por que esses homens estavam tão ansiosos para voltar para a terra? Por que esse número, diante do número que está indo, é um número tão expressivo? 10% é muita coisa. Porque era para isso que eles viviam. Era para isso que eles existiam. Imagina esses homens 70 anos ali, vivendo, alguns deles certamente nasceram na Babilônia, e não podiam ir ao templo, eles não podiam ministrar os rituais de adoração, eles não podiam fazer o sacrifício, eles não podiam conduzir o povo à adoração. Por quê? Porque eles estavam longe de casa. Eles não estavam em casa, eles não tinham a liberdade de adorar, eles eram um povo escravizado, eles eram um povo marginalizado diante daquele império tão poderoso. Eles não tinham condições de exercer o chamado para o qual eles foram chamados. Isso certamente gerou uma ansiedade, de forma que quando falou vamos voltar, os sacerdotes foi o número mais numeroso em termos de categoria de pessoas que se dispuseram a voltar. Vamos! Ixi! Vamos voltar. Será que é a bateria que está acabando desse negócio?
Oi? Aí, foi. Então vamos voltar. Eles se dispuseram a voltar. Mas eu preciso entender o seguinte. Eles se dispuseram a voltar, mas teve um grupo que não. E aí a pergunta que eu queria trazer como reflexão nesse ponto é o seguinte: você se sente como alguém que está em casa ou que está longe de casa da perspectiva do seu coração em Deus? E se você se considera alguém que está longe de casa, você está se dispondo ou se dispondo a ir na direção da casa do Pai? Porque essa é uma pergunta interessante. Muitos de nós, não é muito incomum eu encontrar com pessoas e pessoas disserem assim: pastor, eu preciso, poxa, eu queria tanto. Esses dias mesmo, essa semana aconteceu isso. Eu conheci alguém aqui na cidade que já tinha ouvido falar da igreja. Sei que é o pastor Vinícius, rapaz, já me chamaram demais para ir naquela igreja e tal. Eu tenho tanta vontade de ir, mas eu acho que eu precisava mudar algumas coisas antes. Não precisa nada, lá só tem gente estragada que nem eu. Pode ir tranquilo, está tudo certo. Nós só somos pecador lá reunindo. Tem ninguém santo. Mas às vezes a gente tem essa sensação: eu preciso, eu acho que eu tenho que dar esse passo, eu acho que eu preciso fazer essa ação, eu acho que eu preciso ir na casa do Pai mesmo, eu acho que eu preciso me encontrar mais, eu acho que eu preciso me relacionar mais, mas fica só nesse campo do eu preciso, não vai, não dá o passo, não tem a ação. Na hora que Ciro abre as portas, Deus diz: pronto, vem. Sabe o que é? Vamos esperar o fim do ano passar, esse período de festividade aí, estão vindo os parentes, depois a gente resolve esse negócio, depois a gente vê como que a gente faz isso. É lindo ver a motivação do coração dos sacerdotes. Mauro Meister, um pastor aqui do Brasil, ele diz assim: a verdadeira paixão do verdadeiro sacerdote era adorar a Deus, mas longe de casa não era possível fazer isso. Por isso, tantos sacerdotes apaixonados por Deus estavam ansiosos em voltar para casa e restabelecer a adoração, restabelecer o seu propósito de vida. Restabelecer o seu propósito de vida. Calvino diz que todos nós somos criados, ele fez a nomenclatura com um negócio chamado sensus divinitatis. O que é isso? É o fato de que em nosso coração há um senso de Deus, há um senso de divindade, há um senso da existência de um Deus. E mais, esse senso nos faz nos aproximar de querer estar se relacionando com algo que é transcendente, com algo que não está dentro da nossa capacidade de visão. Porque é isso. De fato, todos nós aqui estamos buscando alguma maneira de se relacionar com o divino, ou de se relacionar com aquilo que é transcendente. Todos nós, sem exceção nenhuma. Ainda que você possa trazer isso para uma coisa mais palpável, como o dinheiro, por exemplo, é algo fora de você, que você acredita que vai trazer algum tipo de completude, que vai trazer algum tipo de propósito, que vai trazer algum tipo de significado para a sua existência. Mas Calvino diz: esse é o grande erro do homem. O grande erro do homem é não se perceber como alguém que precisa de Deus. Ele está longe de casa. Nós somos como peregrinos nessa terra. Nós não estamos em casa. Não estamos. Nós não estamos em casa. Mas quando a gente se percebe como alguém que está em casa, então a gente tende a ser esse segundo grupo aqui, olha só, que é o problema do coração humano. Olha o que diz o verso 40. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodovias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Nós estamos falando aqui agora de 1% dos 50 mil. Sabe quem que é essa galera aqui? É a galera que serve. É a galera que serve. Aí os teólogos vão dizer o seguinte: por que esse povo não estava tão disposto a voltar como sacerdotes? É porque talvez ser o porteiro do templo não era uma coisa assim que dava tão... O cara já estava satisfeito lá na Babilônia, já tinha arrumado outro emprego também, ser porteiro lá ou ser porteiro aqui. Vou viajar 1.500 quilômetros, de 4 a 5 meses de viagem, enfrentando deserto, sem proteção nenhuma. Vou ficar quietinho aqui.
Quer voltar para casa? Não, estou acomodado. E outra, que status isso vai me dar? O que eu vou ganhar com isso? Como que isso vai melhorar a minha vida? E aí eles vão dizer, os teólogos, é por isso que esse grupo era tão menor, em termos de porcentagem, em termos de proporção, diante do grupo que estava indo. Porque esse era um grupo que estava mais preocupado consigo mesmo, que estava mais preocupado com seus próprios benefícios, talvez extremamente preocupados com seus status. Por quê? Porque outrora, lá na Babilônia, não tinha templo, então não tinha porteiro do templo, o cara teve que trabalhar outra coisa. Não tinha o templo, não tinha o cantor do templo. Não tinha o levita, aliás, não tinha o templo, não tinha o levita que preparava o salão para o templo. Essas pessoas de serviços menos visíveis, vamos colocar dessa forma, essas pessoas que entendiam que talvez isso não traria tanta visibilidade, não mexeria tanto com a vaidade, com o orgulho de cada um, quer saber? Vou ficar. Vou ficar. E esse é um dos problemas de nos encontrarmos com o Pai. Muitos de nós estamos buscando o Pai, mas a gente não quer necessariamente o Pai, a gente quer o benefício do Pai, entendeu? É mais ou menos como o filho pródigo mesmo. O filho pródigo, aquela história que Jesus conta que o filho pródigo se afastou, pegou a herança, partiu, foi, gastou tudo. Quando ele estava lá comendo com os porcos, qual foi a conclusão dele? Vou voltar para o meu pai, porque lá meu pai pelo menos me dá um emprego, e ele vai me oferecer uma condição melhor do que a que eu tenho. A grande surpresa da história é que, na verdade, o pai recebe o filho não como um empregado ou um servo, mas recebe o filho como filho. Essa é a grande surpresa da história. O Tim Keller conta uma história no livro que ele faz uma exposição sobre esse texto, que eu acho muito interessante. Não está na Bíblia, mas quase que devia estar. A história é a seguinte, é uma história, tá? Não está na Bíblia isso aqui. Diz que Jesus estava reunido com os 12 apóstolos num dia e falou assim: pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer uma caminhada. Eu quero que cada um de vocês pegue uma pedra e só parem quando eu falar. Tá bom. E aí cada um foi pegando uma pedra, tal. Aí o Pedrão olhou e falou assim: rapaz, será que esse trem for demorar muito? Aí ele foi lá e pegou uma pedrinha pequenininha. E veio andando, tranquilo. Andando. Chegou já no fim do dia, Jesus pegou e falou assim: olha, se assentem. A pedra de vocês vai ser a refeição de vocês. Puf, cada pedrona transformou num pão. Só que o Pedrão ficou com um pão, ó, desse tamaninho. No outro dia, Jesus acorda o pessoal e fala assim: pessoal, nós vamos fazer uma nova caminhada. Cada um de vocês pega uma pedra e me segue. O que Pedrão fez? Pedrão catou a pedrona aqui, amigão, ó, e quase que não conseguia andar mais. Chegou na hora do almoço, Jesus falou assim: então, agora peguem a pedra de vocês e lancem ao rio. Todo mundo jogou a pedra no rio. Jesus, vamos continuar caminhando. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente quer voltar para a casa do Pai. O que o Pai me oferece? O que Ele tem para me oferecer? E muitas vezes nós não nos apercebemos a condição em que nós estamos. Essa galera aqui estava na Babilônia, numa terra estranha, sendo subjugado por um império mais poderoso. Mas por alguma razão, os anos se passaram e eles simplesmente se acomodaram. Está ruim, mas está bom. Eles nem se aperceberam, eles nem tomaram conta de onde eles estavam, quem eles eram, o que eles podiam ser. Porque a condição deles, apesar de não ser uma condição de extremo conforto, era uma condição de estabilidade. Então vamos ficar quieto aqui. Para que voltar para a nossa casa? Para que voltar para o nosso Deus? Para que voltar para o nosso lar? Para quê? Vamos ficar quietinho. Oh, mas existe algo muito bom se você for. Ah, é? O que é? E aí os ouvidos vão ficando assim, não, então vamos lá. Dependendo do que for, eu me sinto entusiasmado. Migão, deixa eu te contar uma coisa. Se você for honesto, olhar para o seu coração, tá bom? Para o seu coração. Comece a perceber as maldades que cercam o seu coração. Comece a perceber a vontade que você tem de matar alguém, a vontade que você tem de mentir ou que você mente, de enganar e o que você engana, de trair que você trai,
de roubar e você rouba. Comece a olhar para as coisas más que você faz, que te cercam e que você deseja. E aí você comece a pensar o seguinte: se você morresse hoje, estivesse lá na portinha, um anjinho perguntando assim: você merece entrar nesse céu? O que você responderia? Sendo muito sincero, olhando para o seu coração, pensando que Deus é totalmente santo, 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 santo e puro. Você ia falar o quê? Oxe, na hora. Vou contar uma história para vocês verem como é que isso funciona. Eu e meu pai estudávamos direito juntos. Quando eu comecei na faculdade, eu e ele entramos juntos, na mesma turma. Eu estudava, meu pai não. Mas meu pai não estudava porque realmente não tinha condições de tempo. E aí tinha um professor chamado professor Arnaldo, que ele nos dava aula de introdução ao estudo de direito. Ele dava 3 pontos de conceito. Aqueles pontos para... E ele era um ex-padre. E a aula dele era muito metódica, assim. E aí ele chegou no meu pai, eu achava isso o máximo. Todo mundo morria de medo desse cara. Você tem de 0 a 3 pontos. Qual é a pontuação que você acha que você merece? Aí todo mundo falava 2, 2,5. Dependendo da nota que precisava para passar, dava ali aquela jogada. Meu pai sentou na maior cara de pau, 3. Aí ele falou assim: então você acha que se eu for um aluno perfeito? Acho. Eu não faltei nenhuma aula, fiz todos os trabalhos, fiz as provas, o que mais que eu tinha que ter feito? Aí o cara olhou assim, falou: mas quando você fez a minha prova, olha essa história. Eu vi uns papelzinhos no seu bolso aqui, ó. Aquilo ali não é aquela xerox seduzida do povo ficar colando, não? Ele falou: era. Meu pai: era xerox seduzida mesmo. Agora o senhor viu eu colando? Não. É porque é o seguinte, professor, não tem tempo para estudar não, eu trabalho aqui do lado, eu venho essa empresa, cheguei aqui, me deram aqueles papelzinhos, a única coisa que tinha para a matéria, e eu fiquei lendo aquele negócio, li, fiz a prova, não fui tão bem e eu mereço 3. O senhor tem alguma acusação para fazer? Não, vamos botar 3 para o senhor aqui, está tudo certo. Meteu 3 lá. Agora você acha que você vai fazer isso com Deus? Você tem alguma acusação para fazer? Ô, amigão, peraí, traz a lista aí, que nós vamos pôr tudo que esse cara pensou, desejou, sonhou, imaginou um dia no coração dele. Está tudo armazenado, catalogado. Vamos separar aqui por sequências. Quais os pecados? Só vaidade, traz só vaidade. Só orgulho, só roubo, vai trazendo. Você não vale absolutamente nada. Você é um pecador, alguém que precisa da graça, mas quando Deus te oferece a graça, você esnobre essa graça, como se você fosse bom o suficiente diante dessa graça que Deus oferece, porque você não consegue perceber a dimensão da transformação do amor de Deus em favor da sua vida. Então você diz: quer saber? Eu fico na Babilônia, tá bom demais, não vamos sair daqui. Mas Deus é amoroso, né? E aí o texto continua, verso 43. Os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Assufá, Taboate, 55, aliás, os descendentes do servo de Salomão, os descendentes de Sotai, Sofarete, Peruda, o total de servidores do templo dos descendentes do servo de Salomão, 392. Esse aqui era um grupo diferente. Alguns teólogos fizeram uma análise de todos os nomes que estão entre o verso 43 e o verso 58. E eles perceberam que 65% desses nomes não são nomes judeus. Eles não são nome do povo hebraico, eles são nomes de outros povos, de estrangeiros. E quando traz essa expressão servos de Salomão aqui, e servidores do templo, normalmente essa era uma categoria de pessoas que se instalavam em Israel depois de uma guerra. Então Israel foi lá e venceu uma guerra contra os moabitas. Então parte daquele povo foi feito escravo. E aquele povo então ficou sendo servos dos servos. E eles trabalhavam no templo. Eles trabalhavam nas coisas mais simples do templo.
Muitos desses se convertiam ao judaísmo, fazendo o ritual de circuncisão, e se tornavam judeus de coração, o que parece ser o caso desse povo aqui. Esses aqui se dispuseram a ir, eles não tinham nada para ganhar, a posição deles diante do povo de Israel era péssima. Talvez na Babilônia, eles teriam uma condição até melhor, mas eles se dispuseram a ir. Mas não é só isso, eles não faziam parte do povo, o caminho deles não estava trilhando no caminho do Evangelho de Deus, não estava trilhado no caminho do amor de Deus, mas Deus fez com que o caminho deles se coincidisse, se colidisse com o caminho do amor de Deus. Esses são os improváveis. Os improváveis. Eles jamais conheceriam o Senhor. Eles jamais experimentariam do amor do Senhor. Eles jamais teriam a graça do Senhor. Mas de repente eles estão ali, presentes, diante desse homem. Aliás, diante desse povo. Diante desse chamado de Deus, de retornar e de ser povo de Deus. Deus faz uns negócios engraçados demais, gente. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Talvez o teólogo que eu aprendi, pastor que eu aprendi a admirar mais na minha vida, é um cara chamado Tim Keller. Ele é um cara extremamente conhecido. E há cerca de 4 ou 5 anos ele se aposentou. Ele agora trabalha como coordenador de uma instituição chamada City to City e está justamente focado em treinamentos de novos pastores e líderes pelo mundo e escrever livros. Fez um ministério belíssimo em Nova York, plantou uma igreja em Manhattan, onde ninguém conseguia por mais de 30 anos, e uma igreja extremamente relevante. E existem várias denominações, instituições, organizações, que desejam trazer o Tim Keller no Brasil para qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer hora. E de repente, em setembro desse ano, eu tenho me relacionado com esse grupo chamado City to City. O cara que é o diretor do Brasil, que vai estar pregando aqui na igreja em março, aqui no nosso aniversário, ele me liga e fala assim: Vinícius, é o seguinte, o Tim Keller vai fazer um curso com 50 novos pastores pelo mundo. Vão ser 5 grupos, vai ter um da América, um da África, um da Europa, um da Oceania e um da Ásia. E só tem uma vaga para o Brasil e eu quero indicar o seu nome. E eu falei assim, mas eu não falo inglês não. Eu assim, dou uma arranhada. Aí ele falou, não, mas se você tiver coragem, eu vou indicar seu nome. Eu falei, eu tenho coragem. E aí indicou meu nome. E agora eu estou num processo de mentoria e treinamento com esse cara durante 1 ano. Nós já tivemos 3 encontros. Sabe qual a possibilidade do meu caminho se encontrar com esse cara? Nunca! Nenhuma! Absolutamente nenhuma! Eu fiquei lisonjeado, eu fiquei feliz, eu fiquei extremamente empolgado. Eu parecia uma criança pulando, meu Deus, eu não acredito, meu Deus! Mas você sabe o que é maior do que isso? É o meu coração maldoso, egoísta, vaidoso, ser encontrado no caminho de Cristo. Era improvável. Eu já disse isso aqui várias vezes. Antes de ir para o seminário, eu era doido de jogar pedra na cruz. Eu sempre fui da igreja, sempre, mas era doidinho. Se eu não tivesse ido para o seminário, eu ia virar o Valdomiro, certeza absoluta. Sem um chapéu, mas uns trem assim, muito esquisito. E Deus foi me moldando. Deus foi me trazendo conhecimento, Deus foi me fazendo crescer com pessoas, Deus foi me aproximando de instituições, Deus foi coordenando a minha história. E é Deus que faz isso com você também, meu irmão. É Deus que faz isso com você. Talvez fosse improvável que você estivesse aqui nessa noite, mas você está. Talvez fosse improvável que você ouvisse o amor de Deus algum dia, mas você está ouvindo. Talvez fosse improvável que o seu coração se aproximasse do coração de Deus, mas Deus fez com que isso acontecesse. E acredite, foi Ele quem fez. Não foi outro, não é o destino, não é o acaso, é Deus. Deus quem fez isso, porque há um propósito do coração de Deus em encontrar o seu coração. E no caso desse povo aqui, ainda que eles fossem os servos dos servos, os escravos dos escravos,
eles estavam ali como parte da lista do povo de Deus que está voltando para casa. E isso é lindo demais. Mas o texto continua. Ainda tem um outro grupo, os chamados impuros. Olha isso aqui, que coisa bonita. Os que chegaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Hazar, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que as suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cós, Barzilai, homem que se casou com a filha de Barzilai, e Gileade, o que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram os seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Turim. Isso aqui é o seguinte: surgiu mais um grupo de pessoas, nós também queremos ir aí nesse negócio. Beleza. Qual que é a sua origem? Qual que é o seu pedigree? Ai, deixa eu procurar aqui minha árvore genealógica. Então, perdeu. Só sei o nome do pai e da mãe. De lá para cima sumiu tudo. Há duas hipóteses aqui nesse caso. A primeira hipótese é que realmente se perdeu, afinal de contas o povo foi atingido por uma guerra e foi levado como escravo. Ninguém saiu catalogando nomes e documentos para poder levar. Simplesmente foram levando a toque de rodo. Mas a segunda hipótese, que também é presente, principalmente nesse grupo dos sacerdotes, é que se tratavam de povos que tinham sido julgados como criminosos em algum momento da história. Eles perderam o cargo de sacerdote e talvez intencionalmente omitiram a sua genealogia para que isso não se fizesse presente. Por isso eles eram considerados impuros. Pergunta: eles deixaram de constar na lista? Não, eles estão na lista. Mas eles não puderam exercer a função de sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era alguém que trazia luz, iluminava o caminho. E não dava para alguém que tinha impurezas ou ocultas trazer luz. Então essa pessoa é jogada lá para o fim da fila, mas ela está na fila. Ela não saiu. Ela não deixou de pertencer à lista. Mas ela não podia estar na frente com a luz. Olha aí, às vezes é seu caso. Talvez você se sente impuro demais. Você diz: ó, pastor, então, chegou, eu estou nessa relação aí, ó. Inclusive eu estou até meio com vergonha, porque eu não sei se Deus estiver vendo meus pecados, tudo do jeito que você está falando aí, eu não tenho nem coragem de andar na rua mais. Está vendo tudinho. Ele sabe de tudo, cada detalhe, inclusive o que você pensou agora, nesse momento. Ele sabe, mas isso não significa que Ele deixe de te amar. Isso não significa que Ele não deixe de conhecer você pelo nome. Isso não significa que Ele não deixe de te chamar pelo nome. Isso não significa que você não faça parte do povo. Você faz parte do povo, mesmo sendo impuro. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é muito maior do que qualquer impureza que você possa ter provocado. Porque o sangue de Cristo nos lava e nos redime de qualquer impureza que nós possamos ter cometido. Essa é a grandeza do tamanho do amor de Deus. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. É por isso que o Natal veio. Aliás, eu não sei se você percebeu uma coisa interessante que aconteceu. Dia 24 choveu o dia inteiro. Foi um dia nublado, feio, o dia inteiro. Dia 25 foi um sol o dia inteiro. E hoje, um sol ainda mais perto, um dia inteiro. Eu fiquei pensando, é claro, eu acho que foi só coincidência, tá? Não quero espiritualizar isso aqui não. Mas foi lindo perceber que o dia que antecede a comemoração do nascimento de Jesus, a gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, o mais provável que tenha sido março, abril, alguma coisa assim. Mas, de alguma forma, mesmo que de forma sutil, Deus parece que mostra: olha, vocês estavam nas trevas, mas agora eu trouxe luz. O dia de vocês era nublado, escuro e tenebroso, mas agora o dia é claro, iluminado, porque eu cheguei. Eu acho isso lindo demais. E não importa qual o tamanho das trevas que eu e você estejamos envolvidos. Não importa, meu irmão, eu estou falando para você, isso é sério.
Não importa, porque o amor de Deus de fato transforma e supera tudo, absolutamente tudo. Última categoria de pessoas, os generosos. Olha só. Quando chegarem ao templo de Jerusalém, aliás, quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essas obras 500 quilos de ouro, 300 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Aqui é uma coisa interessante. Se você voltar no capítulo 1, você vai ver que Ciro mandou, determinou, ordenou que as nações circunvizinhas ajudassem Israel a bancar essa viagem com aquilo que fosse necessário de recursos. Mas aqui é outro grupo de pessoas. Aqui nós estamos falando de um outro grupo que voluntariamente, fora dessa ordem, viu uma missão importante, viu uma causa importante e falou: eu vou fazer parte disso. Como? Financiando isso, dando os recursos necessários. E esse é sempre um sinal da marca do crescimento do reino de Deus. Pessoas, povo generoso, que faz com que o reino se amplie, que faz com que o reino se divulgue. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe um magnata do mundo asiático, que mexe com esse negócio de eletrônico. O cara é chinês e é crente. E esse cara tem levantado recursos para plantar igrejas escondidas pela China. Inclusive ele tem usado a empresa dele como fachada para locais de culto. Literalmente, gente, é assim, contrabando purinho. Então você entra lá, está lá a empresa, na frente a fachada da empresa, mas no fundo tem um salão enorme lá, para o povo reunir e para o povo fazer culto. E aí conta-se uma história, essa história desse cara, é muito interessante, que eles precisavam alugar um espaço em Singapura. Singapura, o evangelho não é proibido, a cidade de Singapura, né? Então o país tem a cidade, é um negócio um pouco diferente, mas a cidade não é proibido. E eles tinham que alugar um lugar lá, e era perto do metrô, o lugar era muito amplo, mas era muito caro. E esse cara simplesmente entrou com $1 milhão para fazer aquele local, um local que tivesse os recursos necessários para que ali tivesse uma igreja estabelecida, perto de um grande centro de movimento, como era aquele ali. Eu falei, que coisa espetacular. Aquele cara da caixa d'água, como é que é o nome da caixa d'água que tem para todo lado? Forte e Leve. Esse cara investe R$1 milhão em plantação de igreja hoje no Brasil. R$1 milhão por mês. Por mês. É isso que faz o negócio andar, gente. Pessoas generosas. Pessoas generosas. Pessoas que se veem parte da missão, sendo generosas com essa missão, contribuindo com essa missão. Não porque Ciro mandou. Esse é que eu quero que você entenda. Não é porque Ciro mandou, não é porque precisa, não é porque necessita. Porque muitas vezes a gente diz, gente, o povo de Israel está indo, tadinho, está todo mundo morrendo de fome, olha o tanto de criança, vamos ajudar? Não precisou de uma motivação outra que não seja a glória de Deus, para que esses corações fossem generosos. Entendeu a diferença? Eles não estão tentando pagar uma dívida, eles não estão tentando ajudar numa missão, eles estão fazendo parte dessa missão, voluntariamente se entregando a essa missão. E aí tem duas características interessantes aqui, que eles foram ofertas voluntárias e de acordo com as suas possibilidades, porque não é competição também não. Então, se o fulano dá R$1 milhão, eu tenho que dar um jeito de dar mais. Não, isso não é um jogo. Isso não é um jogo. É de acordo com as suas possibilidades. Você tem que ser generoso de acordo com as suas possibilidades. É diferente do que muitas igrejas ensinam aí, que se você der 10, vai ganhar 1.000, vai ganhar 10 mil, vai ganhar 100 mil, vai ganhar sei lá quantos mil. Isso é bobagem. Sabe o que Deus te deu?
o caminho de volta para casa. Sabe por meio de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Não importa se você seja impuro, não importa se seu caminho fosse improvável, e não importa se você é um judeu mais ou menos, ou melhor, um povo de Deus meia boca. Não importa. Porque você já ganhou, tudo já foi estabelecido em seu favor por meio de Jesus Cristo. Nossa vida agora, então, é uma vida de generosidade. A marca verdadeira do cristão deveria ser sempre a generosidade. Deveria ser sempre a generosidade. O que fazer então? Vamos concluir. Primeiro, você não é visto como parte do rebanho, você é visto por Deus como um indivíduo. Um indivíduo que pertence a um coletivo, porque não vamos trazer uma perspectiva humanista, individualista aqui, ok? Você foi chamado individualmente para fazer parte de um povo, mas você foi chamado individualmente. Você foi chamado, não importa se você é o servo do servo do servo do servo. Deus te ama da mesma forma que qualquer outra pessoa que você julga ser mais importante socialmente que você. Não é esse o critério de Deus. Segundo, qual o seu propósito? Qual a sua motivação em querer andar com Deus? Você é um sacerdote sedento por Deus ou um servo que foge do seu chamado? Você é alguém que serve a Deus por vaidade? Vai ter uma fotinha? Vão aparecer? Vai colocar no Instagram? Então eu estou aqui. Não, não vai fazer nada disso. O pastor não fala nem obrigado para a gente. Deus me livre, não faço mais nada. Se for essa a sua motivação, meu irmão, você está servindo o Deus errado. O Deus errado. Você precisa chegar a Deus porque Ele é Deus. Não necessariamente porque Ele vai te oferecer alguma coisa, apesar de Ele nos dar muitas coisas. Mas é porque Ele é Deus. Ele é Deus. Terceiro, Deus chama pessoas improváveis, pessoas que estão em uma rota totalmente diferente do Evangelho. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente escolheu amar. Isso é impressionante. A gente conhece pessoas que a gente pensa assim, rapaz, esse cara aqui logo, logo vai estar caminhando com Cristo, show de bola. De repente a pessoa dá uma curva, meu amigo, e ó, vai lá para o outro lado. E tem outros que você olha assim e fala, gente do céu, coitado desse cara, nunca vai entrar na igreja. E de repente virou o cara topzera. Improvável, pessoas improváveis. Pessoas improváveis. Por que Deus escolhe essas pessoas, chama essas pessoas? Porque Ele simplesmente ama. O critério não está em você, não está em mim, não está em nossa capacidade ou recursos. O critério está no amor de Deus. Ele simplesmente ama. Quarto, o que te afasta de Deus? Qual o tamanho da sua impureza? Saiba hoje que o Evangelho de Deus é muito maior do que suas impurezas. Ele te lava de toda impureza. Não tente se lavar. Isso aqui, meu irmão, é impressionante. O Evangelho de Deus te lava de todas as impurezas. O problema é, como eu disse, a história que eu contei agorinha, é que muitas vezes nós queremos nos lavar antes, para nós nos aproximarmos a Deus bonitinho, cabelinho partido, tudo arrumadinho, camisetinha aqui, e Deus olha o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, e Ele não se espanta com a gente. Sabe aquela história cabulosa que você tem? Aquela que você morre de medo de alguém descobrir? Deus sabe dela. E Ele não tem vergonha de você por causa disso. Ele não olha para você com receio por causa disso. Ele olha para você com amor, com ternura, com graça. Ele sabe quem você é, no mais íntimo do seu ser. Ele sabe. Ele sabe. Agora, você se apresenta a Ele com um coração voluntarioso, aberto, e diz, eu estou sujo. E eu não sei como me lavar. Eu não dou conta de me lavar. E é aí que você experimenta o lavar regenerador do sangue de Cristo Jesus. É nesse momento que isso acontece. Quinto, generosidade é um sinal do povo de Deus em missão. A minha capacidade de ser generoso ou não, revela a verdade do meu coração e a minha missão. Revela a verdade do meu coração e a minha missão. A minha capacidade de ser generoso ou não, revela. A verdade é o seguinte, meu irmão, a gente só investe naquilo que a gente acredita e naquilo que nosso coração está.
E se você não investe no reino de Deus, é porque você nem acredita, nem seu coração está. E esse é o problema. Quanto mais ser generoso. Quanto mais ser generoso. Porque ser generoso é dar mais do que o mínimo. Ser generoso é participar. Ser generoso é estar presente. Com gratidão em poder fazer isso. Deixa eu dar um exemplo de generosidade que nós experimentamos esses dias. Mês passado não, esse mês. No início do mês. A Sônia, que está aqui, ela me ligou, mês passado na verdade. Pastora, estou com a chácara, está muito bonita, está muito legal, vamos fazer alguma coisa lá. Ô Sônia, vai ser show de bola, porque eu estava querendo fazer uma confraternização com a igreja, vai dar certinho. Aí ela falou, tem umas datas assim, assado, que agora eu estou alugando e tal. Eu falei, não, beleza, mas como é que vai ser? Ela, não, pode ficar tranquilo, pastor, vou organizar a data aí e tal, e a gente vai. Aí acertou a data do dia 8, na semana ela me liga, pastor, olha, para ficar melhor ainda, pode deixar que eu vou fazer o arroz, vou fazer a mandioca, e aí o jacaré, vou fazer o tropeiro, a Márcia, vou fazer o tropeiro também. Isso é exemplo de generosidade. A chácara é de aluguel, mas ela não cobrou aluguel. E além do mais, ainda deu arroz, ainda deu mandioca. Isso já aconteceu, eu estou dando exemplo porque é recente, meu irmão, mas já aconteceu aqui na igreja várias vezes. Várias das chácaras que nós fomos aí, muitas dessas vezes, nós ganhamos. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Isso é exemplo de generosidade. Generosidade. Eu não pedi nada para a Sônia. Eu falei, Sônia, a gente precisa disso. Não, ela simplesmente se voluntariou. Vamos lá. Vai ser um prazer. E tanto que ela fica feliz e alegre em receber a gente lá, é um negócio assim fantástico. Fantástico. Dá gosto. Dá gosto, porque tem gente que ajuda assim, estou ajudando também, mas eu quero ver se esse povo vai, uma hora eu quero ver se fala alguma coisa de mim aí, quero ver, só ver, se não falar também, você vai ver só, nunca mais eu vou. Não. Generosidade é simplesmente dar, sem esperar receber nada em troca, porque você faz para a glória de Deus. Última frasezinha, somos peregrinos em direção ao nosso lar. Somos filhos amados por um Pai que nos conhece profundamente. Somos um povo que, mesmo sendo tão diferentes, é unido pelo mesmo amor. Esses somos nós. Povo diferente. Problemas diferentes. Aqui tem a galera dos improváveis, tem a galera dos impuros, tem os sacerdotes super motivados, tem os servos que estão indo meio na bronca, mas estamos todo mundo aqui junto. Movido pelo mesmo amor, pela mesma graça, porque somos um povo só, conhecido por esse Deus de maneira profunda. Queria que você fechasse seus olhos, que a gente fizesse uma oração nesse momento. Pai, obrigado, Deus, obrigado pelo privilégio de meditar nesse texto tão precioso, Pai, onde nós podemos aprender coisas tão lindas, tão maravilhosas, de como o Senhor nos chama para ser povo teu. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama de forma incondicional, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas quedas, o Senhor continua nos olhando com um olhar de ternura, de amor e de graça. Por isso, Deus, eu louvo ao Senhor pela grandeza desse amor, que esse amor, ó Deus, inunde o nosso ser de forma tão extraordinária, que nós possamos sair daqui radiantes, porque fomos impactados por esse amor, porque fomos reconhecidos nesse amor, identificados nesse amor, ó Pai, e agora não há mais dúvidas, não há mais medo, porque finalmente somos povo teu, amados do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, assim ó, nós oramos em nome de Jesus, amém.